Muito bem, motivo desse vídeo, eu tô deixando alguns comentários aqui na tela, você pode pausar para conferir e ler com calma. Isso vai te deixar mais ciente sobre o assunto e vai facilitar mais a sua compreensão. Talvez seja a última ou uma das últimas reflexões que eu faço sobre o assunto aqui no canal, mas a ideia é te dar um suporte e um alívio no coração em relação a inteligências artificiais, tá? Juntamente aqui na descrição vou deixar links para outros vídeos que compensam serviços também, então confere lá. Meu nome é Caio, eu sou ilustrador profissional e esse aqui é um canal onde eu passo dicas de Photoshop, edição e pintura digital, e por ser um assunto que tem muita ligação, eu abordo esse conteúdo aqui para te dar essa luz. Então este é um recado para artistas, e se você estiver desmotivado, eu já te adianto, levanta, sacode a poeira, segue em frente, porque isso não é uma ameaça para sua carreira e você jamais deve deixar isso aqui te abalar. Principalmente ao ler comentários que eu mostrei no início do vídeo, o pessoal tá um pouco perdido e não sabe bem o que diz. Então eu falo assim, com tranquilidade, que isso jamais vai substituir a arte, jamais vai tirar trabalho de você. E caso alguém não concordar, paciência, porque o mundo é assim, as opiniões divergem, independente de fatos, então tem muito achismo e muita especulação, principalmente por isso ser um assunto novo, mas eu vou deixar aqui abaixo algumas reflexões de vários artistas profissionais sobre o assunto como complemento para você. Então, exatamente como eu disse em outro vídeo, estou deixando ele aqui na tela, normalmente as afirmações mais convictas, como essa que eu estou mostrando, vêm de amadores ou de pessoas que não têm ideia do que dizem, tá? Não têm a menor noção do que é o trabalho de um ilustrador, do que é um trabalho de um designer gráfico, de um pintor. Você que está vendo esse vídeo e que é ilustrador sabe muito bem que criar um personagem, fazer a capa de um livro, desenhar a capa de um disco para um cliente ou simplesmente pintar uma paisagem por hobby, vai muito além do que só ter ideias e ter um resultado final com elementos atirados ali na sua tela. Existe todo um espiral que se aprofunda em conceitos de cor, de semiótica, de simbolismo, de composição, significado e coerência com a proposta, precisão na ideia do que você teve ou do que o cliente teve. Também tem a questão da meditação, tá? Da gratificação e a questão sentimental e por aí vai. Então vamos lá, sobre a estrutura da inteligência artificial. Ela em si, ela é bem legal, tá? Tem muita coisa interessante, cria resultados surpreendentes. Tem muita porcaria ali no meio, mas também tem muita coisa boa, principalmente em questão de retratos. Muito material que você pode aproveitar e utilizar. Você deve se atentar a uma questão em relação a ela, que ela gera imagens baseadas em outras, tá? Inclusive, pessoas com o mesmo código ou com algum código muito similar utilizando a mesma ferramenta, elas podem chegar a imagens basicamente idênticas às suas ou até mesmo a mesma imagem. Só que isso aqui é um assunto para outro vídeo. Então, muito bem. Bom, falando de forma leiga e mais simples, é similar a um photobashing. Porém, quando você faz um photobashing, que é usar partes de fotos para compor outra imagem na questão da pintura digital ou na fotomanipulação, você utilizar pintando por cima, você sabe de onde você está tirando aquilo e você tem uma noção do quanto você está modificando e o que você está fazendo. Agora, com a inteligência artificial gerando para você, não tem como saber até onde ela copiou ou modificou outra foto. Então, essa inteligência artificial, ela não cria nada do zero, ela sempre vai precisar de ter uma base de apoio, de um desenho, uma pintura, uma foto já criada por um artista. Certo, mas aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar a seguinte reflexão. No fim, isso tanto faz, porque de qualquer método que você utilizar, em ambos os casos, você pode usar isso para fazer a base das suas composições e estruturar tudo de uma forma bem melhor. Mas elas nunca devem ser utilizadas como um resultado final logo de cara. Por exemplo, você pegar uma parte de imagem para um photobashing e jogar esse photobashing cru, sem uma pintura digital por cima, sem uma fotomanipulação mais elaborada. Vai ficar tosco. E também tem a questão de direitos autorais, principalmente se for algo comercial. Então, exatamente por isso, eu te digo para você se tranquilizar e utilize essas ferramentas da forma que você se sentir mais à vontade, ou você simplesmente ignora elas, deixa a inteligência artificial de lado, como muitos pintores profissionais que trabalham com tela ou desenham somente no grafite, jamais tiveram interesse em aprender pintura digital. Se estiver disposto, faz os testes ou não, mas não se importe com isso, porque no fim das contas é somente mais uma ferramenta e não faz diferença. Então, um questionamento rápido. Qualquer pessoa hoje tem um celular disponível com a câmera fotográfica de qualidade. Essa pessoa é um profissional na fotografia ou ameaça de alguma forma a profissão do fotógrafo? Quase todo aplicativo de celular faz uma edição com preset. Isso prejudica de alguma forma o trabalho dos editores profissionais? Depois da invenção da fotografia, os pintores realistas desapareceram? O mundo não é assim, preto no branco. As coisas se adaptam, o mercado cria nichos e tudo é ajustado e fica bem separado. Ah, mas com base em que eu afirmo isso? Experiência é meu trabalho. Basicamente, eu vivo isso de forma profissional desde ali de 2006. E outros ilustradores que eu conheço, que trabalham ali desde 1980, 1970, já vi entrevistas, matérias a respeito.
ilustradores que começaram posteriormente, mas que tem um trabalho absurdo, incrível, afirmam a mesma coisa. Então assim, eu não te passo essas informações na base de achismo, eu te passo essas informações na base de experiência. Outro ponto importante, a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta para gerar algo que pode até acelerar o seu processo de criação, você só não pode ficar refém dele. Então, ele pode criar ideias para você ou até acelerar o seu processo de construção, criando determinado elemento para um cenário ou para um personagem, pode ser mais benéfico do que prejudicial, tá? Então, se você usa a inteligência artificial para aprimorar da mesma forma que você utiliza o Photobash, inclusive era um recurso que alguns anos atrás era considerado como trapaça e era mal visto, assim como a própria pintura digital, usar recursos de fotomanipulação e pintura para criar uma imagem realista com recortes, na época os ilustradores eles se sentiram muito ameaçados e até prejudicados, mas na prática você me diz, isso afetou em quê? Não mudou nada, existem os mesmos nichos, tá? E outros foram criados e cada um utiliza a ferramenta que preferir. Além de tudo, que eu já falei nesse vídeo, um ponto a se destacar em relação a esses dois comentários. Primeiro, sobre retoques. Quem afirma isso também não tem noção, tá? Não tem noção do que é o trabalho de um ilustrador ou de um editor, de quem faz fotomanipulação. E se você enxerga uma peça de arte ou um desenho somente como um resultado final, como uma imagem estática na tela, essa área definitivamente não é para você, porque existe um abismo imenso, tá? Em uma névoa muito densa que você precisa cruzar para poder entender toda essa questão. O que eu quero dizer com isso? O processo de se ter uma ideia, de criar um desenho, de trabalhar naquilo, se dedicar a estudar e no final ver a sua obra concluída, para muitas pessoas é simplesmente um motivo para continuar levantando da cama a cada dia. É um processo de meditação, muita energia, amor dedicado. Justamente por isso que muitos colegas acabam se ofendendo ou se entristecem quando aparece um sujeito dizendo o que eu mostrei no início do vídeo. Então o que eu digo para você, ilustrador, é o seguinte: o ser humano é assim, existe um sadismo enorme, esse tipo de situação desperta essa sensação de poder, de deboche, que acaba nascendo dessa amargura ou frustração pessoal. Então a psicologia explica muito bem isso, eu não vou entrar no assunto. Seja um casal que tem um relacionamento ótimo e do nada surge uma traição, aí um conta para algum amigo ou amiga e lá no fundo é possível notar alguma satisfação naquele fracasso, naquela infelicidade. Você já viveu e presenciou isso? Então, seja alguém rico, né, um empresário que quebra, ou alguém é prejudicado e lá no fundo existe aquela satisfação obscura, aquele sadismo, um pensamento de alívio, tipo, ainda bem que não sou eu, ou bem feito, eu acho é pouco. Então, voltando para a ilustração, imagine alguém que nunca se dedicou e sempre teve preguiça ou desânimo, sempre quis um resultado imediato. E, obviamente, esse resultado leva anos, né, para você conseguir, e ela fica só de olho em algum conhecido, algum ilustrador que dedicou a vida inteira, ali 10 anos, 15 anos de estudo para dominar determinada técnica. Então, imagina essa pessoa nessa situação atual. Ele não tem noção do que é o desenho e que digitando 3 linhas de código aparece uma imagem na tela dele. Aquela sensação de auto-enganação, ela surge como um tiro no coração dessa pessoa e automaticamente ele se acha o Michelangelo e quer sair por cima. Então, somando isso com esse ressentimento, isso vira uma arma. E claro, essa pessoa ela vai querer desmerecer, ela vai sentir que teve algum progresso. Isso é natural e faz parte da humanidade desde sempre. É poder, soberba, arrogância, frustração e o principal é essa questão da auto-enganação, principalmente em tempos atuais. Não vou entrar nessa questão, mas a auto-enganação hoje em dia, basta você olhar em volta, basta abrir um Instagram que você vai ver isso 99% ali das postagens, tá? Então nem esquenta com isso porque não vale a pena. Continua o seu trabalho. Você quer ser um alpinista, quer escalar uma montanha? Pra quê? Tem um helicóptero que te leva lá em cima. Você quer virar bodybuilder, ficar com um físico insano e definido? Pra que perder 6 anos de treino? Injeta óleo no braço, fica top. Quer comprar uma bicicleta pra fazer ciclismo com seus amigos? Pra que? Existe carro e moto, te leva pra qualquer lugar. Então desistir de desenhar porque um software gera algumas imagens pode ser comparável a desistir de fazer um exercício ou comer bem porque um dia você vai ficar velho e vai acabar morrendo de toda forma. Como eu disse agora há pouco, deixar de treinar pra ter um físico definido. Você injeta bomba no corpo, se entope de anabolizante de óleo, que dá na mesma e fica show. Então você tem que tomar cuidado com essa questão, com essa sabotagem também, com a auto-enganação, tá? Se você levar tudo por essa lógica, você deixa de fazer basicamente qualquer coisa. Você não coloca em prática nenhum hobby, simplesmente sua vida não faz sentido. Então toma cuidado. E a única coisa real que pode talvez dar uma dor de cabeça aí no futuro são os artistas fakes, que seriam pessoas que geram imagens e falam que desenharam, ganham dinheiro com isso, às vezes vendem essas artes por mixaria e acreditam que foram elas mesmas que fizeram o trabalho, elas vão defender até o fim que elas têm talento e ainda por cima vão fazer o que eu mencionei aqui no começo do vídeo. Porém, a paciência, gente é gente, não tem como, faz o seu bem feito, evita a dor de cabeça. E a consequência para esse tipo de coisa que vai acontecer é o seguinte: o mercado com certeza vai ser autorregulado,
lá e um nicho vai ser estabelecido. Então vai ser ter um nicho específico, tá? As próprias comunidades de arte se regulam e até para essas pessoas vai acabar surgindo aí um novo ramo de produção de imagens, tá? De conteúdo. Igual eu mencionei da pintura digital, outros vários recursos aí, eles vão ser nichos diferentes, sem interferir ou prejudicar um ao outro. Jovem, então fica tranquilo, confere os demais vídeos que eu tô deixando aqui na descrição. Um abração e se você tiver gostado, deixa o joinha, deixa seu feedback. E caso você discordar, tranquilo também, faz parte. Deixa aí sua observação, só peço que seja gentil e elegante nos comentários, não precisa ficar nervoso. Então valeu demais, brigadão, sucesso!